agora nós estamos vendo que, ao mesmo tempo, está tendendo a centralizar aqui, nós temos que fazer um esforço para regionalizar. É na região que essas coisas vão se resolver. E um componente disso tudo, que é sério, que está cada vez mais grave no Estado de São Paulo, não sei quantos que se deram conta, é a questão do câncer. É a questão do diagnóstico e tratamento de câncer. É a segunda causa de morte mais importante hoje no Estado, tá certo? E nós temos que dar um tratamento regionalizado. Quer dizer, não são mais os grandes hospitais de câncer que vão resolver o problema, mas sim um sistema organizado em cada uma das regiões, para ter diagnóstico, ter o tratamento hospitalar, ter os ambulatórios funcionando, a radioterapia atendendo a região. É assim que eu vejo, secretário. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Apresentei o projeto de lei número 120 de 2017, exatamente propondo como nós poderíamos disciplinar as regiões de saúde no Estado de São Paulo. Eu até gostaria depois que Vossa Excelência pudesse analisar. Só pela oportunidade, deputado Neto, só pela oportunidade, só fazer um breve comentário de alguém que vive a problemática da saúde no Estado e especialmente nas minhas regiões. Já foi melhor. Houve um enfraquecimento da regionalização. Foi excelente a ideia, começou, evoluiu e evoluiu. Eu gostaria de fazer referência a uma lei do deputado Pedro Tobias. Veja que nós estamos falando de deputado de diferentes partidos e eu estou aqui elogiando uma lei do deputado Pedro Tobias. Eu gostaria que passasse uma cópia para o secretário. É a Lei 12.060, de 26 de setembro de 2005. Dispõe sobre a substituição por ações de saúde mental do procedimento de internação hospitalar psiquiátrica no Sistema Único de Saúde. Esta lei, deputado Pedro Tobias, de 2005, portanto, ela já conta aí com 13 anos, ela estabelece a necessidade de nós abrirmos o atendimento na área de saúde mental também nos hospitais gerais. Porque não há a necessidade de você ter um hospital psiquiátrico. O hospital geral comporta leitos para internação de curta duração, enfermarias. E várias unidades sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde respeitam o procedimento estabelecido pela lei do deputado Pedro Tobias. Entretanto, os hospitais sob gestão das organizações sociais se recusam a respeitar a lei do deputado Pedro Tobias. Isso é uma coisa recorrente. Por que tem determinadas leis que valem para a administração pública direta e indireta e por que as organizações sociais se sentem no direito de não atender ao que está disciplinado numa legislação estadual? Então, eu gostaria de propor a Vossa Excelência que, internamente, a Secretaria analise os contratos firmados com os hospitais sob gestão das OS, porque eles não vêm observando a lei do deputado Pedro Tobias. Obrigado. Caminhando agora já para o final, secretário, nós estamos observando aqui que uma coisa é a lei federal, e o senador José Serra acaba de propor uma mudança na legislação federal que do Senado está tramitando agora na Câmara dos Deputados. Essa CPI vem se debruçando sobre a lei estadual que completa 20 anos, a Lei 846. Entretanto, virou moda aprovar leis municipais para a qualificação de OS. E aí virou uma festa. A Secretaria de Estado da Saúde tem um levantamento de quantas câmaras municipais aprovaram leis específicas para qualificar entidades como organizações sociais? Nós tivemos aqui relatos de pequenos municípios, de santas casas, em situação falimentar ou pré-falimentar, procuradas por grupos econômicos, propondo que elas se qualificassem como organizações sociais, não com base na lei estadual, não com base na lei federal, mas com base em leis municipais, que são extremamente flexíveis, permissivas, de tal maneira que estas entidades passam a prospectar negócios no Estado de São Paulo. Virou um grande negócio. Por exemplo, Santa Casa de Bariri, que aqui esteve. Eles estavam numa situação pré-falimentar,
foi feita uma oferta de recursos para eles saírem do vermelho, em troca, eles serviriam de cavalo para permitir que outros cavalgassem, chegando em tantos outros municípios, firmando contratos, e com empresas que não têm uma expertise do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, ou de outras instituições que são sérias e reconhecidas e que atendem aos requisitos da lei. O que é possível nós fazermos para inibir esse tipo de legislação em âmbito municipal, sem que elas tenham por referência, pelo menos, a legislação estadual? Deputado, eu tenho a impressão que aí o senhor esbarra no limite daquilo que é a competência e a habilidade, ou mais dizer, a competência até jurídica da Secretaria da Saúde. Nós caímos numa área que é mais, eu diria, de legislação técnica e política, no qual a Assembleia Legislativa e os deputados têm muito mais a fazer do que a Secretaria da Saúde. Eu não sei, e isto é absoluta ignorância da minha parte, se a Assembleia Legislativa poderia legislar sobre isso. Suponho que não, suponho, porque isto aparentemente é área de competência do município. Quem sabe o Congresso Nacional poderia, de alguma forma, limitar esta capacidade dos municípios de fazerem isso que, como apresentado pelo senhor, não quero dizer que todos façam isso, nem que deva ter essa forma, mas aí parece até uma negociata, uma coisa desse tipo assim. Mas, enfim, aqui trata-se, eu acho, de competência legal. Não adianta nada, não há o que a Secretaria possa fazer para limitar isto. Pela ordem. Pela ordem. Permita, deputado Carlos. O que pode a Secretaria fazer é proibir que esse tipo de OS administre algum equipamento do Estado. Aí nós temos, sim, o nosso sistema de credenciamento. Isso. Ele só pode administrar se estiverem credenciados Perfeito. naquele sistema de credenciamento. Agora, eu sei, isso é fato, o deputado está dizendo, e eu sei que é verdade, que os requisitos para credenciamento para atividade nos municípios é diferente daquele que nós temos. Não, mas e no Estado, e nos próprios do Estado? Nós não podemos excluir esse tipo de OS a que o deputado Carlos Neto faz menção, nós podemos perfeitamente excluir. Não, podemos. Isso é uma questão de critério. Não, no Estado isso está garantido. Okay. No Estado está garantido. A preocupação do deputado se estende aos municípios. E nós temos uma quantidade grande de OS que atuam nos municípios, sobre os quais nós não temos nenhuma ingerência. Caminhando agora para o final, secretário, nós tivemos aqui, durante a CPI, algumas situações em que nós solicitamos uma informação à Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria foi obrigada a encaminhar um ofício circular, uma vez que ela não dispunha das informações. O que nos parece estranho, porque se o gestor é público, era de se esperar que as informações fossem disponíveis para a Secretaria de Estado da Saúde, de tal maneira que ela possa exercer um controle mais rígido sobre diferentes aspectos da gestão delegada às organizações sociais. Esse é um tema que preocupa também Vossa Excelência, pelo que tem percebido nesses 5 meses, ou o senhor acha que as informações disponíveis na Secretaria são as suficientes para uma gestão pública de qualidade, que aqui foi questionada pelo Tribunal de Contas do Estado, achando que o controle público é ineficiente? Em primeiro lugar, deputado, eu discordo. O controle público não é ineficiente. Ele tem falhas, como toda atividade humana tem, mas ele não é ineficiente. Muitas das questões apontadas por quem esteve aqui apresentando as questões relativas às OS pelo Tribunal de Contas
Tá certo? Muitas daquelas questões são questões resolvidas do passado, são questões que não aparecem nos apontamentos iniciais, ou outros sobre os quais não existe sentença, quer dizer, são opiniões, às vezes, de técnicos. Eu poderia detalhar cada uma das 30 e poucas e fazer o que eu acho que, neste momento, tendo em vista o nosso cansaço, talvez não seja adequado. Agora, o fato de que, quando solicitados, nós fizemos um pedido, uma circular, pedindo as informações, isto, sim, determinou que nós incluíssemos, foi já modificações feitas, nos novos contratos, a obrigatoriedade do envio dessas informações. Tá certo? Então, sim, nós estamos em consonância com isso que está aqui ocorrendo. Agora, pegarmos pura e simplesmente este pacote de anotações trazidas aqui de uma maneira sistematizada do Tribunal de Contas do Estado, nós poderíamos, sim, detalhar cada uma delas e ver que uma parte considerável delas não tem fundamento. Prova disto é que, de todos os processos submetidos à análise do Tribunal de Contas, nós tivemos uma percentagem extremamente baixa de processos que foram recusados, ou que foram, como se diz, não aprovados. Oportunidade também, deputado. Se me permite, eu entendo que se há falha de fiscalização, é do Tribunal de Contas. Cabe a ele fiscalizar. Eu entendo que, se houver falha de fiscalização, é do Tribunal de Contas. Eu acho, aparentemente, ela é múltipla. Quer dizer, tem múltiplos atores que devem exercer. O Tribunal de Contas, a Secretaria da Fazenda, que faz a fiscalização sobre a execução orçamentária, tá certo? E a própria Secretaria da Saúde, que tem um sistema de análise, mas que, como eu explanei, até este momento, ela é montada principalmente na observação dos resultados, na análise dos resultados e de questões legais incidentes, como, por exemplo, as informações trabalhistas. Se em algum momento nós devemos reforçar e intensificar o exame das atividades meio dos contratos subcontratados pelas OS, esta é uma orientação diversa, nova, que, como eu disse, poderá eventualmente até ser adotada. Cabe-me dizer que eu vejo nisto uma dificuldade futura, mas não há nenhuma impossibilidade, claro, tudo pode ser feito. A última questão que eu quero fazer, senhor presidente, trata do problema de gastos com o pessoal. Nós sabemos que vem mudando a composição do quadro de pessoal, tanto das secretarias municipais como da Secretaria de Estado da Saúde. E tem aumentado o número de trabalhadores contratados pelas entidades parceiras em diferentes modalidades de contrato. Isso vai mudando o perfil da força de trabalho, né? Eu informei aqui, na última reunião nossa, que os órgãos de conta abriram um debate agora, tendo em vista o crescimento do gasto com o pessoal, se é correto o entendimento de que os gastos das OS com o pessoal não devam incidir e observar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse tem sido um argumento utilizado pela escolha da modalidade das OS, um dos argumentos, que é a necessidade de contratar pessoal sem se ater aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, os gastos vêm crescendo e eles representam algo em torno de 70% do que se gasta, ou talvez até mais, com as organizações sociais, numa curva que é até superior na inclinação ao gasto com as OS propriamente dito. Ou seja, os órgãos de conta começaram a observar se os gastos com o pessoal não estão extrapolando excessivamente o que seria razoável olhando para a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo, que quando se comparam as organizações sociais, nós perguntamos se há um padrão de remuneração. Se o médico que trabalha na OS A, B, C, D ou E, se o enfermeiro que trabalha em cada uma delas, se o agente comunitário que trabalha em cada uma delas, tem minimamente uma remuneração equilibrada quando se pensa na jornada de trabalho, no custo da hora contratada e assim por diante. A Secretaria de Estado da Saúde tem um acompanhamento hoje sobre os valores praticados pelas OSs, quando se comparam as OSs do ponto de vista dos contratos firmados com a força de trabalho. Veja que eu não estou falando agora dos dirigentes e tampouco dos chefes, diretores de hospitais, ambulatórios, etc. Estou falando o trabalhador que compõe a força de trabalho e que vem se queixando para a gente que ele não sabe quanto que o colega dele ganha na outra OS, que está ao lado dele. A Secretaria tem um olhar para isso? Secretário, antes da sua resposta, eu só queria registrar a presença do Gilberto Vieira, vereador de São Pedro, Adilson de Jesus, também vereador de São Pedro, Ezequiel dos Santos, suplente de vereador de São Pedro, e Jean Michel, assessor da Câmara. Obrigado pela presença e a visita dos senhores aqui, o acompanhamento na CPI. Devolvo a palavra ao senhor secretário. Deputado, eu acho que nós passamos para uma área difícil, porque estes servidores não são servidores públicos. Portanto, sobre o salário deles, nós não temos competência para legislar, nem para examinar. Eu não sei até quanto eles estão, como nós diríamos, obrigados a nos informar seus salários. Porque nós caímos numa questão de privacidade, quer dizer, eles são contratados por uma entidade privada. Quer dizer, até que ponto nos cabe interferir e obter informações a respeito dos vencimentos individuais dos médicos contratados pela OS, dos enfermeiros contratados pela OS e assim por diante. Francamente, eu também preciso me informar a respeito disso, mas acho que não temos instrumentos que nos permitam fazer isto facilmente. Eu acho que há uma barreira legal que cerca a pessoa da sua privacidade, de que nós não podemos nos informar a respeito dos salários individuais. No máximo, eventualmente, se poderia, e eu não sei se isso também é possível, que a empresa, vamos dizer, anuncie a sua faixa de salários. Isto não invade a privacidade das pessoas. Quer dizer, empresas podem dizer, como fazem muitas vezes, quando abrem contratação, digam, olha, estou contratando, a faixa de salário é de tanto a tanto, elas informam. Agora, eu vou aventurar alguma coisa. Eu diria que não deve ser muito diferente de todo o restante do mercado do trabalho, porque aqui os trabalhadores são muito livres e eles fluem muito para um ponto, para o outro, de acordo com seus interesses, com os melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores benefícios. Me parece uma questão estritamente de livre mercado de trabalho. Não sei se nós faríamos bem em tentar interferir nesta área, que é muito mais complicada ainda. Mas estou mais aqui para aprender do que para dar opinião. E caso os tribunais de contas entendam que o gasto está sendo acima do razoável, pelo fato de não haver a necessidade de observar os limites da lei de responsabilidade fiscal, isso impactaria muito o modelo?
se vocês fossem obrigados, como gestores, a terem que se ater aos limites da lei de responsabilidade, ainda que com percentuais diferenciados para a área da saúde? Eu entendo que nós introduziríamos, deputado, uma grande restrição à expansão das atividades na área de saúde. Eu não gostaria de estar aqui neste momento para discutir o futuro político e o futuro administrativo e da gestão da saúde no Estado de São Paulo, se os gastos com as contratações nas organizações sociais fossem incluídos no limite de responsabilidade fiscal. Não quero ser catastrófico, mas, quem sabe, outro estaria disposto a assumir a responsabilidade. Agradeço ao nobre deputado Carlos Neder pelo questionamento. Vou fazer o questionamento que foi uma conselheira de saúde do Estado. Como nós não damos a palavra a eles, eles encaminham as perguntas para que a gente possa fazer. O senhor, então, acha que as OS de saúde são todas compostas por profissionais preparados e de grande conhecimento na área de saúde? Eu não tenho maneira de responder isto. Eu não os conheço todos. Quando se pergunta se todos são, significa todos, é cada um somado. Eu conheço algumas, e aquelas que eu conheço, eu tenho a impressão de seriedade, de pessoas competentes com o exercício profissional e a gestão de saúde, tá certo? Mas eu jamais diria que todos são. Mas muito, vamos dizer, faz parte da vida pública e das instituições públicas que as pessoas que entendem que isto não é assim, que há uma ou outra, ou várias organizações que não atendem a esses princípios, que façam uma denúncia. Nós sempre estaremos dispostos a examinar, claro. Nós temos que procurar garantir que seja da melhor qualidade, administrado por pessoas idôneas, buscando o melhor benefício para o atendimento dos pacientes e das famílias. É para isso que tudo isso existe. São diferentes sistemas, como disse o deputado Neder, diferentes modelos para dar conta de alguma coisa como cerca de 40 mil leitos atendidos no Estado de São Paulo, com os diferentes sistemas. Tá? O objetivo é este, termos a melhor solução possível. Agora, maçã podre numa cesta, de vez em quando existe, e aí a gente precisa saber. Então, eu não garanto todos, mas os que eu conheço, sim, eu atesto pela qualidade, pela decência, pelo espírito público. Muito obrigado. Eu vou fazer algumas considerações e encerrar essa sessão. Estamos, então, encaminhando o ofício ao Dr. Marco Antônio Zago quanto ao requerimento sobre a empresa Planisa, empresa de consultoria. Também estamos já encaminhando o protocolo dele, a segunda via. Também comunico aos senhores que estamos encaminhando o ofício à gerência técnica do Banco Central do Brasil, a gerência técnica do Banco do Brasil em São Paulo, na qualidade de presidente, solicitando o encaminhamento no prazo de 10 dias de informações bancárias, especialmente o extrato de todas as movimentações realizadas no período de 12 meses anteriores ao desligamento dos diretores do quadro da Cruzada Bandeirantes São Camilo. Também, da mesma forma, um ofício
ao senhor José Guilherme Antunes Vasconcelos, superintendente regional da 8ª Região Fiscal de São Paulo da Receita Federal do Brasil, solicitando o encaminhamento no prazo de 10 dias cópias das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos dos diretores desligados dos quadros também da Cruzada Bandeirantes. Informar a Vossas Excelências que até a presente data a Secretaria de Saúde do município de São Paulo não apresentou a esta comissão documentos necessários ao cumprimento da medida liminar proferida nos autos do agravo no instrumento número tal, dia 3 de setembro. Comunicar aos senhores que temos 3 sessões convocadas para agora, uma 14, 14h30 e 15 horas, da qual sugiro que façamos às 15 horas, né? Para que haja um tempo de reorganização da pauta, considerando que essa oitiva foi muito importante, ela foi esclarecedora dentro dos pontos que a Secretaria e o senhor secretário pensam, já dizendo que a Fundação ABC, seus representantes já se fazem presentes. Deixar claro que também o pessoal do Instituto Sócrates Guanais ainda não confirmou a presença para prestar esclarecimentos. E o que nos deixa entristecidos e perplexos é aquele senhor, o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-coordenador de saúde da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços da Saúde da Secretaria de Estado e atual chefe de gabinete do IANSP, que confirmou a presença semana passada, em cima da hora, disse que por problemas pessoais não poderia vir, também não confirma até hoje a sua presença. Eu vou solicitar à Procuradoria da Casa que faça um parecer se nós podemos solicitar a presença desse senhor ou de qualquer outro coercitivamente nessa casa, tendo em vista todos os julgados, inclusive do Supremo. E já agradeço a presença de todos, então, convocada a próxima sessão, às 15 horas, agradecendo mais uma vez o senhor secretário, secretário adjunto, toda a sua equipe que aqui estiveram e os esclarecimentos. Encerrada a presente sessão.